Eu vou receber o doutor Ariê Carneiro. Seja bem-vindo, doutor. Ele é urologista do Hospital Albert Einstein. Tudo bem? Doutor, o que são as pedras nos rins? Por que elas se formam? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Muito obrigada pela participação. Um prazer. Bom, a pedra no rim é uma coisa que persegue a gente, que dói bastante e que muita gente no Brasil e no mundo sofre. Eu acho que para a gente falar o que é pedra no rim, eu vou tentar explicar um pouquinho como que funciona a parte urinária Perfeito. nossa. Pode ser? Claro. Como é que funciona o rim? O rim, quem produz a urina é o rim. Então, o rim ele nada mais é do que um filtro do sangue. O sangue todo passa pelo rim e ele excreta as coisas que nós não precisamos. Não precisamos absorver para o organismo, para nutrição ou para outras coisas. E ele é excretado pelo rim. Então, toda a urina é filtrada pelo rim e excretada pelo aparelho excretor, que é composto por uma parte que é a pelve renal, o ureter e depois a bexiga, que a gente armazena o xixi na bexiga e quando tem vontade de fazer xixi, a gente elimina essa urina produzida pelo rim. A pedra no rim ela é produzida por um excesso de substância, de cálcio na urina. Então ela pode se dar por dois motivos, ou porque você tem muito cálcio na urina, ou se você não é capaz de eliminá-lo de uma forma adequada. Ele se aglomera. Como se fosse uma bola de neve. Ela começa pequenininha, daí vai juntando os pozinhos, ela vai ficando grande. Tá? E há pessoas que têm mais tendência a essa formação, então, de cálculo? Com certeza. Tem uma predisposição genética e tem o organismo que é mais capaz ou menos de eliminar essas substâncias. Tá? O que é importante a gente falar é que pedra no rim, quando ela é produzida e ela é armazenada no rim mesmo, aqui nessa região, a pedra no rim não dói. Então a pedra no rim em si, ela não tem dor. Muitas pessoas aqui entre nós têm pedra no rim, porém não tem dor. Ela dói quando ela sai do rim, então? Quando ela sai do rim, quando ela migra. E é verdade quando ela que é uma começa das a dores descer. mais intensas que... Com certeza. Que se pode ter? A gente compara com o parto normal, com a dor da contração, mas eu acho que é um pouco pior pelo que os pacientes referem. Porque é uma dor que você não tem posição, se você não adianta você se movimentar ou ficar deitado, tem paciente que se joga no chão, é uma dor que não melhora com nada. Então é uma dor intensa, geralmente unilateral, que dói nas costas e é de forte intensidade. Pode acompanhar de vômitos, entre outras coisas. E como nós podemos evitar essa formação de cálculo? Então, a principal fator para evitar o cálculo é a dieta e a quantidade de líquido que a gente ingere. Existem diversos tipos de pedra no rim, não são todas as pedras que são do mesmo componente. O principal componente de pedra no rim é o cálcio, ele que dá origem à maioria das pedras. Tá? Então, o que você pode atuar para não ter pedras ou se você já teve, evitar que tenha? Você ter muita ingesta hídrica, eu acho que a ingesta hídrica... Beber muita água, esse é o principal fator. Ah, mas quanto que é? Tem gente que fala 2 litros, tem gente que fala 3 litros. O mais importante é como está a cor da urina. Por quê? A cor da urina ela tem que estar transparente. Tem gente que bebe muita água para conseguir ter uma urina transparente e tem gente que não precisa beber tanta água e consegue ter uma urina transparente. O que eu recomendo para os meus pacientes é sempre quando você vai fazer xixi, reparar na cor. Se a cor estiver meio amarelada, você está precisando tomar mais água. Entendi. Se ele estiver bem clarinho, você está tomando a quantidade de E não vale água. tomar toda a água do dia pela manhã, né? O importante é fracionar durante o dia inteiro, porque muitas pessoas falam, não, vou tomar logo 2 litros pela manhã para me livrar da água, mas aí não vale. Daí não adianta. O que a gente tem que manter é a constância do corpo hidratado. Isso principalmente no verão, que a gente está perdendo mais água através do suor, está transpirando mais, então você tem que estar constantemente tomando líquido. Sem dúvida. A Márcia te pergunta aqui se o excesso de vitamina D pode produzir o cálculo renal. Não, já houve essa desconfiança, no entanto hoje a gente sabe que a vitamina D está relacionada com a absorção do cálcio. Agora, se a gente absorve cálcio e elimina de uma forma adequada, ela não vai te gerar nenhum problema, tá? Então não é que eu vou recomendar, não tome mais vitamina D porque você vai ter cálculo no rim, isso não é uma verdade, tá? O corpo ele é bastante inteligente, ele é capaz de dar um bloqueio na absorção ou excretar da forma correta. Agora vamos entender o que acontece caso uma pedra se desloque e seja necessário um procedimento. Você trouxe aqui pra gente um equipamento, né, que você utiliza no seu dia a dia para essa extração. Que aparelho é esse? Vamos lá.
As pedras, a primeira opção de tratamento do cálculo renal, geralmente... Fico aqui, tá bom? Tá ótimo. Geralmente ela é clínica. A gente não precisa operar a maioria das pedras. Se ela está migrando, sai do rim e está descendo para o ureter, ela tem uma obstrução, essa dilatação que gera a dor no rim, tá? Então essa pedra, a maioria delas, entre 5 e 7 milímetros, ela elimina sozinha. O que a gente precisa fazer é controlar a dor do paciente até que ela saia. E demora para eliminar? Varia de pessoa para pessoa. Eu costumo dizer que o ureter é que nem pé. Tem gente que calça 38, tem gente que calça 44. Então uma pedra vai sair mais fácil em quem tem um pé maior ou quem tem um ureter maior, Sem dúvida. que eu costumo comparar. Mas a gente sabe que pedra até 5 milímetros, 90% sai sozinha. Pode demorar um dia, uma semana ou 3 semanas. Ai, ai, Entendeu? que dor. O importante é deixar a dor controlada. Em algumas situações que a gente não consegue controlar a dor ou que essa pedra não sai, a gente tem que operar. Então, esse eu acho que foi o grande avanço que nós tivemos tecnológico. A gente não precisa mais fazer cortes, abrir a barriga. A gente consegue tirar essa pedra por aparelhos microscópicos mesmo, como esse que eu trouxe para mostrar para vocês. Então é este aparelho aqui. A gente tem um aparelho, que isso aqui é um aparelho que ele é flexível, ele tem uma câmera na ponta, esse aqui tem uma câmera digital na ponta, que a gente tem uma imagem de alta qualidade, e ele é flexível. Eu consigo direcionar para ele onde eu quero. É um controle remoto mesmo, né? Isso, com uma microcâmera na ponta. E eu consigo inserir nele uma fibra de laser. Vocês podem ver aqui de verde, que é uma fibra de laser, Tá. que eu consigo acionar esse laser para implodir a pedra, que é bem aqui, ó. Aqui ela é bem pequenininha e bem Mas deu pra microscópica. ver. Deu pra É ver? uma pontinha Verdinha mais aqui, bem na clara, frente. ó. Isso. E daí como que a gente faz? A gente primeiro fragmenta a pedra com esse aparelho, que eu vou mostrar para vocês como que a gente chega na pedra, e depois a gente consegue tirar os fragmentos com esse outro dispositivo, que é um extrator. Que Então a esse gente... foi um grande avanço, né? No tratamento da pedra do rim. Bastante, porque a gente consegue operar o paciente. Olha que interessante isso. A gente abre, pega a pedra e tira através do aparelho, tá? Então a gente conseguiu tratar cirurgicamente um paciente de uma forma bastante simples, sem fazer corte. O paciente vai para casa no mesmo dia. E isso você não faz então em todos os casos? É Não. só o último recurso. Último Primeiro recurso. você aguarda numa tentativa do corpo eliminar sozinho então essa pedra. Isso, a gente faz o controle da dor. Existem alguns medicamentos que dilatam o ureter e com isso pode facilitar com que essa pedra saia. Agora, quer ver que eu vou mostrar para vocês como é que funciona? A gente introduz mostre. esse Aqui aparelho. vai aparecer a imagem aqui, né? Isso. Eu vou tirar um pouquinho o laser. Ó. Agora vocês conseguem ver o laser que está lá dentro. Eu vou puxar ele um pouquinho para a gente conseguir ver. Então eu vou introduzindo na bexiga, daí vai no ureter. Esse aqui é o modelo, né? E nós estamos simulando um procedimento real, né? real. Você, quando você faz o procedimento, você tem um monitor como esse Igualzinho. e acompanha dessa forma. Igualzinho. Daí a gente vai introduzindo até chegar ao rim. Aqui, por exemplo, eu cheguei no rim. Eu consigo mexer até eu achar as pedrinhas. Eu vou procurando até eu encontrar. Achei as pedrinhas. Quando eu acho as Olha. pedrinhas, eu introduzo a fibra do laser. Quando a pedrinha é maior, eu já vou introduzir que ela vai chegar aí na frente. Aí ela chegou, vocês viram? Sim. E com ela, quando eu aciono, que aqui não dá para acionar, óbvio, eu não estou com o aparelho de acionar o laser, Tá. eu fragmento essas pedras. Então você quebra, você Quebra. explode as pedras e depois com o outro equipamento você remove do rim. Removo os fragmentos. Depois, Que se tiver tempo, eu posso te mostrar a gente legal! removendo. Gente, muito legal. O José perguntou aqui, na verdade, desculpa, o Mazindo comentou que ele teve uma pedra que saiu sozinha, mas Certo. que há uma outra. Certo. Há uma tendência dela também sair sozinha ou isso não é uma regra? Não é uma regra. Tem gente que tem uma pedrinha de 0,5 e fica a vida inteira com ela. Uma pedra Tem só que pequena monitorar. a gente chama. A gente só opera a pedra no rim pequena, sem sintoma nenhum, se é um paciente em grupo de risco. Por exemplo, piloto de avião. Ele não pode correr o risco de ter uma cólica renal sim. no meio de um voo. Então, esse paciente, a gente pode retirar essa pedra dele sem ter ele sintomas. Mas, de forma geral, pedras lá no rim, quietinha, menor que 7 milímetros, a gente deixa. Deixa lá. A gente vai acompanhando. Tá? E esse procedimento demora em média quanto tempo? Uma hora de procedimento. mais E ou é menos. anestesia local? Geral. Geral. O paciente dorme, tem uma sedação profunda e ele dorme para não ter dor, né, do procedimento. A grande questão desse tratamento, que eu acho que muitos que estão nos escutando já passaram, é o duplo J que a gente deixa depois. O que acontece? Quando a gente manipula ou usa um aparelho dentro do ureter, ele fica inflamado. E tudo que é inflamado fica um edema, um inchaço. E se incha essa parte,
ele pode ter dor, porque vai estar obstruído mesmo sem pedra. Então a gente tem que deixar o catéter duplo J nesse paciente para proteger. O catéter fica então internamente no paciente? É um dreninho. E ele fica por quanto tempo? Ele pode ficar de 10 a 30 dias, varia de cada paciente. E qual que é o papel do catéter? Ele é um catéter que ele vai deixar, eu deixo um pedacinho no rim e a outra extremidade fica na bexiga. E o rim, toda a urina fica drenada sem obstrução. Então daí você não tem risco de ter dor, não tem risco de ter uma infecção no seu rim. Então ele protege o seu rim. E depois a remoção é feita da mesma forma? Daí eu tenho um aparelho mais simples que eu só entro na bexiga e tiro. Entendi. Daí não precisa nem internar o paciente, tá? Esse é o que dá sintomas. Tem pacientes que ficam um pouquinho incomodados, com um pouquinho Por de isso que o desconforto. procedimento não é a primeira opção, né? A primeira Exato. opção é a liberação natural, né, do organismo. Muito interessante acompanhar como é o procedimento e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O Dr. Aryeh Carneiro, ele é do Hospital Israelita Albert Einstein. O serviço é @hosp, HOSP, _Einstein. É isso, né? Então, hosp, _Einstein. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Volte Obrigado. sempre. Muito obrigada. Até mais. Obrigada.